Olá, minha amiga, meu amigo, bom dia. Vamos ao nosso café com fé, né? Mais uma meditação. E hoje nós vamos falar sobre duas coisas: sobre arrependimento e sobre escolhas. Lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39, nós vamos falar de dois ladrões na cruz. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele ficou no meio de dois ladrões. Então, um desses ladrões se arrependeu e fez uma escolha gloriosa. Vamos meditar. E diz assim, no versículo 39: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, ou seja, do Senhor Jesus, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro ladrão, respondendo, repreendendo ele, disse assim: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, ou seja, o Senhor Jesus, nenhum mal fez. E olha o que ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E olha a resposta do Senhor Jesus, né? Algo glorioso. O Senhor Jesus disse assim: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito forte. Ou seja, um ladrão, ele reconheceu que a vida dele toda ele andou errado diante de Deus, diante dos homens. Ele andou longe da presença de Deus, mas ele se arrependeu, ou seja, ele reconheceu os seus erros. E ele fez uma escolha gloriosa, que foi entregar a sua alma para o Senhor Jesus. Infelizmente, o outro ladrão, ele não reconheceu, ele não foi humilde para reconhecer os seus erros. E a Bíblia relata que temos dois caminhos. Existe o céu, assim como o céu é real, também existe o inferno, que também é real. E eu ouço muitas pessoas falando que se Deus realmente fosse bom, ele não levaria as pessoas para o inferno. Ou seja, não criaria o inferno. Mas, na verdade, o inferno, ele só existe porque Lúcifer, que era um anjo de luz, ele era o braço direito do Pai, ele queria ser maior do que Deus. Então ele e os seus anjos, que no caso agora são demônios, se rebelaram contra Deus. E as coisas de Deus têm ordem e disciplina. Então Deus não aceitou essa rebelião nos céus. Então expulsou Lúcifer, que era um anjo de luz, e os anjos, que no caso seguiram também ele, lançou para o inferno. Então o inferno existe exclusivamente para Lúcifer e seus demônios. Só que Deus, ele nos deu o livre e arbítrio. Ele não nos fez robôs. Nós temos opções de escolha. Então, se eu escolho andar no pecado, então eu estou fazendo uma escolha de morar aonde? Não é no céu, não é mesmo? Então, eu tenho a minha escolha. Assim como esses dois ladrões, que servem de exemplo pra gente, teve as suas escolhas, um escolheu morar com Deus no paraíso. E o outro, infelizmente, não reconheceu. Ou seja, ele fez a escolha dele. E assim também serve pra gente de exemplo. Todos os dias que nós acordamos,
nós fazemos uma escolha. Tanto fisicamente, escolha aqui da terra, que, por exemplo, eu acordei e eu escolho se eu vou trabalhar ou não. Se eu não for trabalhar, eu tenho consequências, ou seja, com risco de ser mandado embora. Se eu não me alimentar, o meu corpo vai ficar fraco. E aí vai surgindo doenças, até então o meu corpo chegar a óbito. Então, eu tenho escolhas. Assim como nós temos escolhas aqui da terra, nós também temos escolhas de onde vai passar a nossa alma na eternidade. Se é com Deus nos céus ou se é no inferno. Somente eu, você, que podemos fazer essa escolha. Se eu ando diante de Deus reto, não perfeito, porque perfeito somente Deus, mas se eu ando reto diante de Deus, escolho meditar na palavra, escolho buscar Deus, escolho servir a Deus, escolho me desviar das coisas erradas desse mundo, então eu estou preparando a minha alma de morar no paraíso com Deus. Mas agora, se eu escolho as coisas do mundo, se eu escolho andar no pecado, então eu também estou fazendo uma escolha de passar a eternidade, ou seja, da minha alma passar a eternidade no inferno. Então a escolha somente cabe a mim e a você. Não é Deus que leva as pessoas para o inferno, que manda as pessoas para o inferno. Não. Sou eu que escolho se eu vou morar com Deus no paraíso através das minhas escolhas ou se eu quero passar a eternidade longe de Deus, que infelizmente é no inferno. Então, a escolha cabe somente a mim e a você. E qual é a escolha que nós temos feito? Será que nós temos feito escolhas certas? Pense nisso, tá certo? A escolha que eu fizer hoje, espiritualmente falando, é onde a minha alma vai passar a eternidade. Se eu escolho Deus, então a minha alma vai passar a eternidade com Deus no paraíso, ou seja, nos céus. Se eu escolho fazer a vontade da minha carne, andar no pecado, então também estou fazendo uma escolha de onde vai passar a minha eternidade, ou seja, longe de Deus. Então vamos meditar nisso, vamos pensar nisso. Deus, Ele nos deu um livre e arbítrio. Somos nós que escolhemos onde vamos passar a eternidade. Assim como esses dois ladrões. Um escolheu passar a eternidade do lado do Pai, no paraíso. E o outro, infelizmente, não reconheceu os seus erros e continuou no pecado. Infelizmente, para ele, não houve salvação. Tá certo? Então vamos refletir sobre isso, vamos pensar sobre isso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe o seu descanso. Um forte abraço e fique com Deus.